Qual é o segredo de realmente construir patrimônio ao longo do tempo? Primeiro a gente tem que fazer um disclaimer aqui muito importante. Primeira coisa que a gente tem que considerar é o seguinte, cara, só da gente estar tentando fazer isso no Brasil já é uma grande coisa. Porque o Brasil, ele te coloca uma série de dificuldades, sabe? Então, assim, não é como se a gente estivesse saindo de um país de primeiro mundo, onde em muitas situações você só tivesse que trabalhar duro. Aqui você não tem só que trabalhar duro, aqui você tem que fazer muito mais do que trabalhar duro. Aqui você tem que realmente ser inteligente e fazer as coisas de uma forma que funcione, sabe? Então a gente precisa fazer, primeiramente, colocar isso. Segundo, uma coisa que a gente tem que considerar, que é o seguinte, importantíssimo. Vamos deixar aqui bem claro. Quais são os componentes da construção da riqueza em termos de investimento? Não estou falando em termos de negócio, estou falando em termos de investimento. Quais são os componentes da construção da riqueza ao longo do tempo? São os seguintes. Primeiro e mais importante de todos, o tempo que você vai deixar o investimento exposto aos juros compostos. Isso é a coisa mais importante de todas. Quanto mais tempo, melhor. Então o que acontece? Se você conseguir começar isso bem novo, ótimo. Porém, a gente não pode usar isso como uma desculpa para não fazer, porque a gente não começou novo. Então o que acontece? Se você começou novo, ótimo. Se você começou, vamos colocar por décadas. Se você começou com 20 anos, top. Se você começou com 30, não tá tão top, mas é melhor do que se você não tivesse começado. Se você começou com 40, não é tão bom quanto 30, mas é melhor do que se você não tivesse começado. Se você começou com 50, mesma coisa. Então, isso aí a gente está simplesmente partindo da seguinte premissa, que é a seguinte. Suponha que o cara tenha 70 anos, por exemplo. Ele não sabe até quando ele vai viver. Então o que acontece? Se você começar a guardar dinheiro quando você tiver 70, na hora que você tiver 80, você vai estar na situação melhor financeiramente. Então, é a situação ideal você começar com 70? Não, lógico que não. Porém, se você não começou antes, o que você pode fazer? Você tem que tentar apagar o incêndio de alguma forma. Então, beleza. A questão do tempo está colocada. A coisa mais importante de todas é o tempo. Agora, você tem uma segunda coisa mais importante, que é muito importante também, que é o tamanho do seu aporte. Quanto que você vai reservar de dinheiro por mês? Isso aí... Porque veja bem, vamos colocar uma coisa aqui simples. Uma pessoa que economiza R$ 1.000 por mês é muito diferente da pessoa que economiza 100. E uma pessoa que economiza 5.000 é muito diferente da pessoa que economiza 1.000. Então, a quantidade que você economiza por mês, ela é uma coisa super importante também. Então, uma coisa que a gente tem que manter em mente é o seguinte. Você tem que pensar muito em como que você vai ganhar dinheiro. Aí que entra aquele lance do Brasil que eu estava falando. Você tem que pensar muito em como que você vai fazer. Aqui no Brasil, quase que a gente é forçado a empreender. Salvo raras profissões que têm um salário melhor, você é quase que forçado a empreender. Eu consegui resolver meu problema empreendendo desde novo. Ok. Então, você tem que manter isso em mente. E o terceiro componente, que também é importante, porém ele é o menos importante dos três, é a taxa. E aí que entra uma coisa muito assim crítica da coisa, que é o seguinte. O que rola? Muitas vezes a pessoa fica enlouquecida com a taxa. Quanto que eu vou fazer em um ano? Quanto que eu vou fazer em 18 meses? Cara, você tem que entender uma coisa. Se você tá com esse pensamento, você já tá errado. O que você tem que pensar é quanto você vai fazer em 10 anos, 20 anos, 30 anos. Por quê? Porque é nessa janela que os juros compostos vão atuar. Olha, para a gente deixar a análise aqui mais simples de fazer a conta, vou analisar como se você conseguisse um rendimento médio de 1% ao mês. Ok? Ok.
Então olha como que você tem que olhar os juros compostos. 1% ao mês. Suponha que você economiza R$1.000. No primeiro mês, você vai colocar R$1.000. Os juros compostos, 1%, vão te render R$10. Por quê? Porque você só tem R$1.000. Ou seja, você coloca 1.000, te rende mais 10. Então você percebe que se você faz essa conta com a janela de um ano, é muito pequeno, porque depois de um ano, você vai ter colocado 12 mil. E esses 12 mil, se render 1% ao mês, vão te render R$120. Então no 13º mês, aproximadamente você vai colocar mais 1.000 e vai te render mais 20, 120 quer dizer. Ou seja, você vai ter 13.120. Então a janela é muito curta. Com essa janela, você não consegue ver os juros compostos. Agora, se você pega uma janela maior, suponha que você foi acumulando, chegou uma hora que você tem 100 mil. Aí o que vai acontecer? No mês que você tem 100 mil, você vai colocar mais 1.000, vai ficar com 101. Porém, o dinheiro sozinho já vai render mais 1.000. Já vai virar 102, entende? Como que o componente de multiplicação ele fica muito mais forte. E assim sucessivamente, por exemplo, quando você tem 200 mil, você vai colocar mais 1.000 e sozinho vai render mais 2. Se você tiver 500, você vai colocar mais 1.000 e sozinho vai render mais 5. Poxa, mas eu vou colocar só 1.000, cara. Não, a questão não é essa, a questão é aquela que eu falei. Lembra disso que eu falei? Você tem que pensar muito bem como você vai ganhar dinheiro. Aí que volta as duas. Vê como é que as duas coisas mais importantes são essas? O tempo que vai ficar lá e o tanto que você vai colocar. Você tem que colocar o máximo que você puder. Sabe? O máximo que você puder. E tendo uma vida tranquila, ainda uma vida boa. Eu sou a favor de você ter uma vida equilibrada, de você não fazer loucura para colocar dinheiro. Porém, você tem que. Assim. Por exemplo, o que é uma vida equilibrada, cara? Você tem que pensar sobre isso, entendeu? Por exemplo, eu hoje. Tô com 47 anos, sou velho. Eu tenho o meu carro é um Corolla. Beleza, eu poderia ter um carro muito mais caro do que esse, se eu quisesse. Mas aí eu teria que pagar uma prestação, eu teria um valor investido no carro muito maior. É interessante isso? Para algumas pessoas pode até ser. O cara fala assim, eu quero viver o momento. Entende? Eu quero viver o momento. Mas para mim, o meu Corollazinho já me atende muito bem. E eu tô feliz com ele. E tá tudo ótimo. Pô, mas você poderia viver o momento. Cara, eu vou viver o momento treinando, vou viver o momento viajando, namorando, fazendo outras coisas. E tendo a segurança de que eu tô investindo o melhor valor que eu posso todos os meses. Isso para mim já é uma coisa top demais, que me dá uma alegria, sabe? Então, quando eu falo de vida equilibrada é isso. Mas eu poderia virar e falar assim, não, agora em vez de eu ter, o meu Corolla é 2023. Ao invés de eu ter um Corolla 2023, eu vou ter um carro 2010 velho. Aí já não é equilibrado mais. Entende? Apesar de que eu vou falar para vocês. Chegou um certo momento, por exemplo, eu gosto muito da Toyota, né? Devido ao fato do Corolla ser um carro que tem peças em abundância, eu até pensei em comprar um Corolla mais velho, tipo 2010, deixar ele todo novinho, todo lindinho, sabe? Top. Saca o que eu tô falando? Trocar os amortecedores, trocar tudo que tiver que trocar. Entendeu? E aí fica tudo novo. E aí você pode andar no carro. É igual, por exemplo, quando eu fui comprar uma caminhonete para trabalhar. Uma estradazinha. A estrada 2000 e... Cara, eu esqueci o ano dela. Mas vamos dizer que é 2014. 2014. E ela tava meio destruída, sabe? Foi a oportunidade que eu achei. E eu tenho um irmão que é dono de oficina, então ele me ajuda nessas questões. O que a gente foi fazendo? Nós fomos trocando as peças, aos poucos, à medida que os negócios foram abrindo o bico, nós fomos trocando. Chegou uma hora que trocou tudo que tinha que trocar.
Entende? E nessa hora, o que vai acontecer? O carro fica um carro praticamente novo. Entende? Então ela tinha ar-condicionado. Aí nós deixamos o ar-condicionado todo funcionando, belezinha, tal. Pneu novo, tudo. Aí foi arrumando o carro, aos pouquinhos. Aí chegou uma hora que trocou a embreagem pegou e ficou nova. Aí, de cara, já dá aquela revisão, né? Troca a correia de serviço, troca a correia dentada, se for for o caso do carro ter correia dentada. Isso tudo. E aí o carro vai ficando novo. Chega uma hora que o carro fica um carro viável para você andar. Obviamente você tem que escolher um carro que seja possível fazer isso. Esses dois exemplos que eu dei, por serem carros que têm peças e abundância, são carros que é totalmente tranquilo de você fazer isso, tanto o Corolla quanto a Estrada. E a Estradinha, ó, eu ando lá nela, no ar-condicionado, de boa, faço tudo que tem que fazer, zero problema, saca? Então é isso. A gente tem que fazer isso, a gente tem que pensar nisso, entendeu? Você tem que pensar em ter uma vida equilibrada para você poder, entendeu? Por quê? Porque aí você está garantindo o seu tempo lá no futuro. Entende? E, importante, tudo isso, o ideal é que você faça sem dívidas. Por quê? Porque, por exemplo, o que acontece? Quando você tem um investimento, o que você está buscando? Você está buscando a dívida. A dívida não. Você está buscando os juros compostos trabalharem a seu favor. Isso é o que você está buscando. Quando você tem dívida, eles estão trabalhando contra você. Simples assim. Qual que é a situação? A situação é essa aqui. Ó. Veja bem. Você tem 100 mil guardado. Naquela lógica do 1% que eu coloquei, vai te dar mais R$ 1.000 por mês. Ok. Só vendo uma coisa que eu sumi da tela ali, ela. Vou chegar um pouquinho para frente aqui o vídeo. Ah, eu voltei ela. Então você tem R$ 1.000 a mais por mês. Agora, se você tem uma dívida, por exemplo, de um carro, você comprou um carro por 100 e você vai pagar 120, 130. Cara, porém, isso aqui são princípios. Isso que eu estou falando não é assim a regra escrita na pedra sagrada, não é isso. O que eu estou falando são princípios. Por exemplo, eu dei um exemplo para vocês. Eu estava na última construção que eu fiz agora, recentemente, e eu fiquei com um pouco de dívida. Por quê? Porque eu queria terminar a construção. Porém, essa dívida, diante do valor da obra, era muito pequena. Então, o que acontece? Qual que é o valor da obra? O valor da obra é assim, ó. Opa, vamos colocar assim. Grandão. Qual que é o valor da dívida? Assim, ó. Pequeno. Da mesma forma, eu vendi meu carro para terminar a obra nessa mesma obra. E aí, quando eu fui comprar o Corolla, eu comprei o Corolla, financiei uma parte. Mas aí o que aconteceu? Aí que eu falo da importância dos princípios. Você não ter aquela dureza, sabe? De você saber qual que é o lado certo e você ir em direção ao lado certo. Então, por exemplo, eu financiei o Corolla, foi errado, foi. Eu sabia que eu estava errado, mas aí o que eu fiz? Eu financiei em 36 vezes e paguei mais ou menos em 10 meses. Eu não sei exatamente quantos meses foram, mas foi menos de um ano, sabe? Todo mês eu tinha aquela coisa me incomodando. E aí, cara, se um dia você faz esse exercício de pagar as coisas de trás para frente no financiamento, aí é que você vê. Aí é que você vê, cara, o que é os juros. Porque veja bem, a lógica é essa aqui, eu vou explicar para você. Qual que é a lógica? Pense comigo. Você fez o financiamento 36 vezes. A primeira parcela que você vai pagar, o banco, o percentual do dinheiro que ele está te emprestando relativo àquela primeira parcela, os juros que vai incidir naquela primeira parcela, ele é pequeno. Por que ele é pequeno? Porque o banco, naquela primeira parcela, ele te emprestou o dinheiro só por um mês. Entende? Suponha que foi assim, ó. Você dividiu lá. A minha parcela, eu lembro o valor dela, 1.651. Então, quando foi no primeiro mês, digamos aqui para trocar em miúdos, dos 1.651,
620 era de parcela e 31 era de juros. Mas aí você faz esse exercício que eu tô te falando. Liga lá pro banco e fala assim, ó, eu quero pagar a última parcela, me manda o boleto aí, quanto que vai ficar? Aí é que você vê. Eu lembro dessa minha, o que foi? Não lembro o valor exato, mas foi um negócio mais ou menos assim. A parcela de 1.651, ela passou para tipo assim, 980. Sabe? 980. Se você faz esse exercício, você vê o poder dos juros. E aí que você vê que você tem que colocar ele, o poder dos juros, a seu favor, nunca contra você. Eu lembro, nessa última casa que eu fiz, quando eu comprei o lote, eu também comprei parcelado, sabe? E aí eu queria. E aí no financiamento muito maior. Era um financiamento de 120 meses. Que aí eu vendi um outro lote que eu tinha e paguei e aí quitei. Chegou um momento que eu quitei. Mas quando eu fui fazer o primeiro exercício de como quitar, veja bem, fui lá fazer o primeiro exercício de pagar de trás para frente, olha o que aconteceu, hein, caras. Veja bem, eu tava lá fazendo, falei assim, nossa, cara, é porque o que aconteceu? Eu comecei a pagar primeiro mês e eu sabia que o contrato era corrigido pelo IPCA, sabe? Aí eu falei assim, nossa, velho, daqui um ano esse trem vai corrigir. E aí daqui 2 anos vai corrigir de novo, daqui 3 vai corrigir de novo, esse negócio vai me arrebentar. E a parcela, ela era em torno de R$ 2.400. Olha isso que eu vou falar aqui. Isso é verdade, hein? Financiar de 12 anos, 144 meses, R$ 2.400. Aí eu liguei lá no banco, falei assim, eu queria pagar a última parcela, quanto que fica? Aí a mulher olhou, fez a conta lá, falou assim, eu não lembro o valor certinho, mas foi mais ou menos isso, eu lembro o valor aproximado. Ela falou assim, R$ 610. Eu tava aqui no telefone, cara, eu segurei, porque eu não acreditei, sabe? Eu segurei pra não falar um palavrão na cara da mulher de surpresa, sabe? Segurei assim, falei, tá louco, velho? Eu pensei comigo assim, né? Aí eu pensei mais um tiquinho, né? Porque eu queria ver quanto que era, eu não sabia quanto que era, entendeu? Aí, velho, eu peguei e falei assim, nu, né? A gente que é de Minas, eu sou de Minas, né? Nu, sabe? Aí pensei comigo assim, falei, nossa, mas ficou muito mais barato do que eu pensava, sabe? R$ 610, né? Aí eu falei assim, ah, entendi. Quanto que fica pra eu pagar 10? Falei assim, ela falou, aí ela pegou e fez a conta lá. Aproximadamente o valor que ela falou, olha só, o valor da prestação era R$ 2.400. Aí ela olhou lá e falou assim, alguma coisa mais ou menos assim, R$ 6.500. Aí já deu assim na minha mente, bugou a mente, sabe? Eu pensei, aí eu falei com ela assim, pode mandar o boleto. Aí nesse primeiro mês eu peguei e paguei 10. Pau! Sabe? Já olhei e falei assim, nu, velho, top demais. Já arregacei aqui, paguei 10. Aí, quando fui no outro mês, eu peguei, pau, foi lá e paguei mais 5. Consegui pagar mais 5. Aí quando passou mais um mês, eu tinha um outro lote que era muito ruim de construir, porque ela era muito íngreme. E aí eu queria construir, não queria construir nele. Aí eu peguei e vendi esse lote, fiz um acordo lá com eles e quitei tudo. Porém, o que acontece? É o que eu tô falando com vocês. Quando você percebe isso, você vê que você tem que colocar essa força trabalhando para você e não contra você. Percebe? Obviamente que quando ela estiver trabalhando para você, ela não vai trabalhar com a mesma força que ela trabalha para um banco recebendo um financiamento, né? A força que ela trabalha para o banco é muito maior. Mas, mesmo assim, ainda é uma força considerável. E uma coisa que a gente tem que levar em consideração, cara, quando você começa a perceber isso, você pensa assim, nossa, velho, o que deve ser o cara que tem um banco? Que máquina de fazer dinheiro que é um banco?
Sabe? Peraí, deixa eu voltar aqui. Já acabou o treino já. Até minha mãe tá aparecendo ali. Ó. Deixa eu voltar aqui pro começo. Que máquina de fazer dinheiro que é um banco, velho. Sabe? Então, assim. Realmente. Você vê isso, sabe? E aí você vê que você tem que colocar os juros trabalhando sempre pra você, velho. Nunca contra você. Sabe? Então, leve em consideração essas 3 coisas, cara. Tempo. Começa o quanto antes. Valor do aporte mensal. Faça o máximo que você puder. E, cara, o negócio é o seguinte: o dinheiro tá lá, velho. O dinheiro não deixa de ser seu, entendeu? Todo mês que você colocar seu aporte mensal lá, o dinheiro vai estar lá. Entendeu? Se em algum momento você quiser lançar a mão dele, chegou o momento que você fala assim: vou fazer uma viagem, vou tirar aqui 10% do dinheiro. O dinheiro é seu, cara, você pode fazer. E, por último, a taxa. Não entra em preocupações excessivas com a taxa. Entendeu? Deixa a taxa. Invista em coisas que você entenda bem e tudo mais e tal. Mas fica tranquilo em relação à taxa. Se você começa a pensar demais na taxa, você está achando que você é o espertão. E se você tiver esse pensamento de ser o espertão, você vai acabar entrando em furada. E eu não quero que você entre em furada. Tá bom, meus amigos? Por hoje é tudo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.